Elias e a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A peleja se mostrava ferrenha. Apenas havia terminado a primeira batalha, mas a missão ainda não tinha sido concluída. Elias, incansável, destruiu todos os profetas de Baal, livrando o povo de suas influências pagãs. Mas somente isto não bastaria para pôr fim ao sofrimento de Israel. Andavam por aquelas terras sobreviventes, animais magros, crianças que choravam o leite que suas mães não tinham mais para os alimentar. Os poços estavam já quase que totalmente secos. Caminhava-se bastante por um cântaro de água. Muitos não resistiram à fome e à escassez. Milhares faleceram. Terra árida, seca, nada crescia. Pois é assim, o pecado tem suas amargas consequências, e a tudo secava e consumia. Podia-se ouvir um lamento em Israel, um pedido, um clamor pelo antigo refrigério que descia do céu no passado. As pessoas constantemente olhavam para o céu em busca de um sinal de esperança e se perguntavam: será que é hoje? Será que ela vem? Chuva era sinal de bênção, de prosperidade, mas a idolatria levou o povo de Deus à ruína e à miséria. De Gaza a Jafitá, a planície marítima com seus imensos campos de trigo, os célebres pastos da planície de Saron, o vale de Siquém, a meseta de Bazã, os campos de Estrelon, os outros que cercavam Jericó, o cultivo de cevada, lentilhas, gergelim, alfafa, milho, abóboras, tudo havia secado e queimado pelo calor do sol. Há ruído de abundante chuva, e amanheceu aquele dia como os demais, céu azul, sol escaldante, solo seco sem vida. Enquanto muitos se desesperavam na sua dificuldade, Elias, profeta do Senhor, avisa ao rei Acabe: já ouço um ruído de muita chuva. Era a fé que o fazia crer no impossível. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. 1 Reis 18:41. O profeta ainda não tinha parado, continuava na luta contra as forças do mal. Ele conhecia a necessidade do povo e volta a subir ao cume do Carmelo para falar com Deus. Logo à frente do Monte Carmelo estava o mar Mediterrâneo, e Elias, servo obediente, que havia passado por tantas intempéries da vida, fugindo e se escondendo, contando com o livramento de Deus para não ser morto. Agora ele chega àquele ponto, com seu coração quebrantado, vindo do ápice de uma batalha que durava já quase 4 anos. Porém, ele tinha fé e sabia que o Senhor estava prestes a acabar com aquele sofrimento e que o basta de Deus estava determinado. Ainda que o sol e céu não dessem a mínima aparência de que algo iria mudar, ainda que as circunstâncias daquele dia em nada indicassem melhora,
Ainda assim, Elias creu no Senhor e nas suas palavras, e ele, em sua humildade, se inclina sobre si mesmo e ora ao eterno e único Deus. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. 1 Reis 18:42. Eu vejo uma pequena nuvem. O profeta chama a seu servo e o manda ir mais adiante, de onde pudesse ver o Mediterrâneo. E ele foi, e ao longe contemplava o horizonte, onde céu e mar pareciam se unir em um contínuo e límpido azul. Nenhuma nuvem, nenhum sinal de chuva. Mas Elias sabia que tudo aconteceria no tempo de Deus. Era necessário fé e insistência. Por isso ele volta a orar e ordena que seu servo retornasse a olhar o céu por 7 vezes. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. 1 Reis 18:43. A notícia que Elias recebe de seu servo demanda fé. A nuvem avistada subindo do mar era pequena, como a mão de um homem, mas este era o sinal do início da manifestação de Deus, a oração do seu profeta. Pela meteorologia, uma nuvem do tamanho da mão de um homem nada podia representar em termos de mudança climática. Porém, Elias já enxergava uma grande e abundante chuva que encheria os poços e regaria toda a terra, trazendo alívio, crescimento das sementes e fartura e prosperidade ao povo de Deus. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e dize a Acabe: aparelha o teu carro, e desce, para que a chuva não te impeça. 1 Reis 18:44. Gradualmente aquela pequena nuvem se fortaleceu, se multiplicou e encheu o céu. A chuva de bênçãos voltava a se derramar sobre Israel. Quanta alegria! Muitos ajoelhados choravam e agradeciam. Deus não havia abandonado o seu povo. Nasce um novo cântico de louvor na boca dos israelitas. A vida voltava a brotar na terra prometida. Era a chuva do Senhor. A chuva de bênçãos finalmente chegou. Multidões saem às ruas pulando e salmodiando em meio ao aguaceiro e chuvarada de Deus. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. 1 Reis 18:45. O que você vê? A visão de vida do profeta Elias até aquele ponto da história era excepcional. Ele passou por extrema dificuldade, esteve exilado, sofreu perseguições, corria o risco de perder a própria vida, mas não desanimou. E Deus operou milagres tremendos nos dias do deserto de Elias.
Elias conseguiu ver o propósito maior em sua vida. Ele via além das adversidades, além dos dias maus, e confiava na providência divina. Os olhos são as janelas da alma. A forma como vemos o mundo pode nos projetar a vitórias ou derrotas. O modo como percebemos a vida traz muita influência em nossas ações. Tudo o que fazemos passa pelo processo mental primeiro. Um pensamento positivo, aliado à confiança em Deus, é sempre edificante. Mas se formos fracos em nossa fé, a nossa força será pequena. Porém, se entendermos a vida como uma grande oportunidade de praticar o bem, ajudar ao próximo e viver em fé e amor, acumulando recompensas eternas do justo galardoador, e buscarmos forças no Senhor, poderemos alcançar grandes vitórias. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Mateus 6, 23. Muitas vezes queremos ver uma manifestação imediata de Deus na nossa vida, mas até com o profeta Elias o milagre aconteceu de forma gradual. Ele teve que orar e insistir, e quando foi atendido, viu apenas um sinal, uma nuvem com a mão de um homem. A fé de Elias é o que fazia já sentir que o temporal, a chuvarada de Deus se aproximava. É fundamental também enxergarmos a nós mesmos, agindo no sentido de mudar naquilo que nos é possível no momento, a nossa visão de vida. Precisamos ler os sinais de Deus para nós e tomar decisões procurando melhorar as nossas atitudes, tentando enfrentar as nossas imperfeições de caráter, para vermos que a vida é um ato de fé. O justo viverá por fé. Vale a pena começar uma mudança interior, a prática na direção libertadora, por mais longo e trabalhoso que seja o caminho, como foi o de Elias, nos levará à compreensão melhor e nos fará crescer espiritualmente. Aleluia!